Stu Marsher está morto, certo? Talvez não. Existem evidências que provam que Stu Marsher não morreu e será o Ghostface de Pânico 7. Uma dessas evidências são entrevistas do elenco e do diretor de Pânico 7. Vem comigo! Fala, Geeks! Em 1996, um assassino mascarado mudou o terror para sempre. Quando o Pânico chegou aos cinemas, o público conheceu um tipo diferente de vilão. Alguém que conhecia as regras dos filmes de horror e adorava brincar com elas. No final do filme, acreditávamos que tudo estava resolvido. Billy estava morto. Stu estava morto. E Sidney Prescott havia sobrevivido ao pesadelo. Mas será que estava mesmo? Por décadas, uma pergunta nunca saiu da cabeça dos fãs. Stu Marsher realmente morreu? A cena de sua morte pode parecer o fim do personagem. Mas, com a confirmação de que Lillard estará em Pânico 7, a internet entrou em combustão. Afinal, como isso é possível? Flashback, alucinação, fantasma ou sobrevivente? E é aqui que entra uma das teorias mais ousadas e mais empolgantes. Entre todos os assassinos que vestiram a máscara ao longo da franquia, Stu foi o mais memorável. Seu parceiro, Billy Loomis, tinha motivações claras, traumas familiares e um plano meticuloso. Stu, por outro lado, parecia fazer tudo pelo puro prazer da destruição. Ele ultrapassava limites, era exagerado, violento, teatral. E segundo uma teoria que ganhou força em fóruns como Reddit, isso pode ser a chave para entender seu possível retorno. A ideia é simples e ao mesmo tempo explosiva. Se Pânico 7 promete ser o capítulo mais sangrento da franquia, que melhor para assumir a máscara novamente do que o Ghostface mais caótico de todos? Stu sempre foi associado à violência gráfica extrema. Ele levou os assassinatos ao nível quase caricatural de brutalidade. Se a nova sequência quiser elevar o terror, trazer de volta o personagem que personifica o exagero pode ser a escolha perfeita. Mas ele não morreu? Essa é a grande questão. Tecnicamente, sim. Tudo indica que Stu morreu no final do primeiro filme. Uma televisão pesada cai sobre sua cabeça. Ele sofre uma descarga elétrica. Não há cena hospitalar. Não há corpo sendo removido. Não há funeral. Apenas silêncio. Porém, a franquia Pânico nunca foi totalmente presa à lógica absoluta. Ao longo dos filmes, já vimos coincidências improváveis, planos extremamente elaborados funcionando sem falhas, e revelações familiares que pareciam surgir do nada. Em Pânico 6, por exemplo, muitos fãs questionaram como certos personagens desconheciam informações cruciais que, teoricamente, deveriam ser públicas. A franquia sempre caminhou na linha entre o realismo e a metalinguagem. Ela comenta as regras do terror enquanto as quebra. Então, seria tão absurdo assim revelar que Stu sobreviveu? Em filmes de terror, sobreviver ao impossível é quase uma tradição. Personagens retornam, corpos desaparecem, vilões ressurgem e, mais importante, o público quer acreditar. Se Stu estiver vivo, qual seria a sua motivação? A resposta pode estar no passado. Billy Loomis morreu naquela noite. Seu melhor amigo, seu parceiro no massacre original. Ao longo da franquia, vimos como o legado de Billy continuou influenciando novos assassinos. Ele virou símbolo, inspiração, mito, mas Stu ficou esquecido. Se ele sobreviveu, imagine passar anos assistindo sua história ser recontada, sem você, vendo outros assumirem a máscara, observando Sidney
seguir em frente. A vingança seria inevitável, não apenas contra Sidney, mas contra a própria narrativa que o apagou. E isso criaria um conflito fascinante. Um assassino que retorna não só para matar, mas para recuperar o protagonismo da própria história. Depois de 6 filmes, surpreender o público não é tarefa fácil. A estrutura de Pânico já é conhecida. Novo cenário, novo grupo de jovens, ligações ameaçadoras, suspeitos múltiplos e uma revelação final, dupla ou tripla. Mas trazer de volta um dos assassinos originais quebraria completamente essa fórmula. Seria nostalgia? Sim. Seria fanservice? Talvez. Mas também seria uma jogada ousada, porque ninguém realmente espera que alguém morto há quase 30 anos volte para assumir novamente a máscara. E a franquia sempre viveu de subverter expectativas. Sabemos que Pânico 7 não deve se passar em Woodsboro. Essa mudança abre espaço para algo diferente. Uma cidade pequena, talvez isolada, onde ninguém conhece completamente o passado. Se Stu estiver vivo, ele poderia ter se escondido por décadas, mudado de identidade, esperado o momento certo. E quando decide agir, ele não está mais improvisando como em 1996. Ele teve anos para planejar. Isso transformaria o personagem. O Stu caótico poderia dar lugar a um Stu mais frio, mais calculista, mas ainda imprevisível. Seria como assistir à evolução de um vilão que nunca teve chance de crescer, até agora. Em Pânico 5 e Pânico 6, vimos algo que antes parecia impensável. Billy Loomis voltou, não em carne e osso, mas como uma manifestação psicológica na mente de sua filha. Sam não era um fantasma literal, era a materialização em forma de alucinação. Se a franquia já abriu essa porta, por que não atravessá-la de novo? Uma teoria diz que Stu poderia retornar da mesma maneira. Mas isso levanta uma questão crucial. Billy apareceu através de sua filha. Então, quem seria o canal de Stu? Anna Camp pode ser a possível peça-chave em Pânico 7. Uma teoria diz que ela pode ser a irmã de Stu Marsher e uma das, ou a única Ghostface de Pânico 7. Se acontecer, ela poderia funcionar como fio condutor para a manifestação de Stu. Mas existe outra possibilidade, talvez ainda mais perturbadora. A franquia já utilizou vídeos como ferramenta narrativa diversas vezes. E se Stu, sendo o exibicionista que sempre foi, tivesse gravado algo, um manifesto, um plano, um manual do Ghostface. Diferente de Billy, que era frio e calculista, Stu era caótico. Ele gostava do espetáculo, da performance. Ele ria enquanto matava. Não seria absurdo imaginar que ele tenha preparado algo para o futuro. Um vídeo destinado a quem quisesse continuar o legado. Se isso acontecer em Pânico 7, poderia ser o pontapé definitivo para algo que a franquia vem construindo silenciosamente, o culto Ghostface. Nos últimos filmes, a ideia de múltiplos assassinos trabalhando juntos ganhou força. Em Pânico 5, há um momento curioso. Amber menciona eles. Eles, plural. Foi apenas uma referência aos fãs tóxicos ou algo maior? Em Pânico 6, vemos uma verdadeira coleção de relíquias dos crimes anteriores, quase como um santuário. Isso vai além de 2 assassinos improvisando um plano. Isso parece movimento. Se juntarmos isso com a confirmação de que Matthew Lillard estará envolvido em Pânico 7, a teoria começa a ganhar força. E aqui entra a possibilidade mais ousada de todas. E se Stu nunca morreu? Por décadas, os Ghostfaces falaram. Foram expostos, mortos, derrotados.
E se alguém estivesse observando tudo isso? Não todos os assassinos, mas alguns. E se Stu tivesse sobrevivido naquela noite em 1996? Gravemente ferido, sim, mas vivo, escondido, aprendendo com os erros dos outros, influenciando discretamente novos Ghostfaces, alimentando fóruns, inspirando obcecados, talvez até manipulando figuras como Amber. Isso explicaria a evolução do mito, explicaria a ideia de legado, explicaria o culto. E se ele cansou de ver os outros fararem? E se agora, em Pânico 7, ele decidir sair das sombras? Não mais um discípulo, não mais um seguidor, mas o arquiteto original retomando o controle. Em março de 2023, parte do elenco foi entrevistado pelo Entertainment Tonight. E a pergunta inevitável surgiu. Stu pode voltar? Skit Ulrich, que interpretou Billy Loomis, não hesitou. Ele afirmou que realmente espera que Stu retorne. Segundo Ulrich, Matthew Lillard é um ser humano incrível e alguém que gostaria muito de revisitar o papel. Essa declaração não é apenas uma demonstração de carinho entre colegas de elenco. Ela mostra que, dentro do próprio círculo criativo da franquia, a ideia de trazer Stu de volta não é vista como absurda. E isso diz muito, porque em Hollywood, quando algo é considerado impossível, geralmente o discurso é mais definitivo. Aqui não. Existe abertura, existe vontade. Outro nome fundamental nessa conversa é Kevin Williamson, criador da franquia e diretor de Pânico 7. Ao ser questionado se a jornada de Stu realmente havia chegado ao fim, Williamson respondeu de forma curiosamente ambígua. Quer dizer, eu diria nunca, mas sempre me enganei quando disse isso. Essa resposta é praticamente combustível para as teorias, porque ela não fecha a porta, pelo contrário, ela deixa uma fresta aberta. E no universo de Pânico, uma fresta é o suficiente para uma máscara aparecer. Wilson ainda mencionou: sempre existe aquela teoria do irmão gêmeo. Essa é uma ideia clássica em franquias de terror e novelas. Se um personagem morre, talvez exista outro igual por aí. Ele estava brincando? Talvez. Mas no mundo de Pânico, onde metalinguagem é regra, as teorias mais absurdas podem virar roteiro. Agora comenta, qual a sua teoria para o retorno de Stu? Você acha que ele morreu ou está vivo? Comente e se inscreva no canal. Aqui você verá as melhores teorias da cultura pop. Só teorias que podem acontecer. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui!